Fala moçada, tudo bem, né? Professor Edivan aqui. Moçada não, né? Pra todo mundo aí que estiver assistindo. Dando uma continuidade aqui, eu já falei sobre duas aulas anteriores, né? Relacionadas a fenômenos ondulatórios. Comentei sobre reflexão e refração. Depois eu comentei sobre dispersão e polarização. Aqui a gente vai dar uma continuidade, né? Falando sobre difração e interferência. Depois, mais adiante, eu falo do efeito Doppler e ressonância. Tranquilo. Lembrando que o que é a ideia geral aqui? A gente entender, né, alguns fenômenos ondulatórios referente ao som e à luz, né, onda mecânica e eletromagnética, resumidamente. Mas no estudo de ondas, né, em física, a gente tem uma parte separada que chama acústica. A gente entende melhor sobre o som. E também a gente tem uma parte separada que estuda sobre a luz. A gente chama isso de óptica também, né? Estudo sobre ondas também eletromagnéticas. E aí tem como a gente aprofundar um pouco mais. Aqui a gente está no modo geral. A gente vai entender um pouquinho geral, sem ficar aprofundando muito sobre os fenômenos ondulatórios. Então vamos lá, né? Começando a falar sobre difração. Difração a gente já tem aqui descrito o seguinte: é um fenômeno físico que torna possível as ondas contornarem obstáculos, como barreiras ou fendas, cujas dimensões são comparáveis ao seu comprimento de onda. Beleza. Resumidamente, difração é aquela situação, né, de você estar na sua casa, vamos considerar estudando, aí você quer, né, tá lá estudando, aí você quer concentrar e tem pessoas conversando na cozinha, na sala, assistindo televisão. E você fecha a porta e você diminui aquele som, vamos falar assim, né? Então aquilo ali, a capacidade do som, né, e pelos cômodos, claro que está sofrendo uma reflexão também, mas ele de contornar e chegar até o ambiente que você está, e quando você fecha, você diminui, né, esse local de passagem do som, você diminui a difração, né? Vou falar diminuir a difração, mas dá para entender, para a gente conceituar melhor. Então, quando a gente faz isso, a gente está criando mais barreira para o som atravessar. Então, ele vai ter mais dificuldade. Claro, ele vai atravessar a espessura da sua porta e tal, só que ele vai ter mais dificuldade e também perde um pouco a sua qualidade e tudo mais. Mas a difração ela vem da capacidade de transpor os obstáculos, né, contornar e tudo mais. A gente tem a luz, exemplo clássico e básico, né, igual estou aqui gravando aqui no meu quarto escritório, né, da janela é transparente, a luz passa tranquilamente aqui, difração, fenômeno ondulatório, né? Continuando, a gente tem um exemplo aqui, à esquerda, eu vou falar só mais dele, o outro não ficou muito legal aqui para entender, mas vamos lá, mas vamos tentar conceituar. A gente tem as ondas sendo geradas na água, é uma imagem da internet. Aí ela vem, bate na sua fendinha aqui, né? E em vez dela passar reta, ela tem essa acentuação, essa curvatura que ela vai gerar depois da fenda. A gente chama isso de difração, a capacidade né? Nesse caso das ondas mecânicas, atravessar uma fenda, né? Então ela acaba que fica um pouquinho engarranchada e sai presa ali e fica acentuada. E quanto menor for a fenda, mais acentuado vai ser essa curvatura da onda. Quanto maior a fenda, menos acentuado vai ser. Né? E mais adiante a gente tem representado aí, quando a gente tem duas fendas, né? A onda tenta passar por essa fenda e fica acentuada e também gera interferência também. Dá para ver que tem uns pontinhos um pouco apagados e tudo mais. Tudo bem. Seguindo, a gente tem uma imagem aqui, né, clássica e básica, lanterna, tem duas fendas, ela vai atravessar, gera isso aí. Claro que a gente não vê assim a olho nu, né? Então aqui, só lembrando o que eu falo para meus alunos, a gente está pegando estudos de vários cientistas, né, pessoas que observavam, acaba que a observação é ser um cientista, né, independente do que seja. Cientista não é só a pessoa que dentro da área de ciência da natureza, seja da área de pedagogia, qualquer área. Você está ali observando, cria um relato e tudo mais, começa por aí. Então, assim, a gente não vê isso a olho nu, mas os cientistas já fizeram, deixaram tudo pronto, né? Igual eu gosto de comentar com os meninos, a gente está aqui entendendo melhor como é que funciona, cada estudo, né, dos fenômenos da natureza.
Então isso aqui é básico, a gente sabe que se tiver uma brecha, né, a luz vai passar por difração, né? Isso é igual quando você tá lá dormindo, né, sabadão, domingo, quer tirar um sono bom, e esquece de fechar a janela direitinho, fica uma brechinha, entra aquela luz incomodante, né, e você perde o som de difração. Então começa por ali. Fenômeno ondulatório. Então a gente está entendendo no nosso redor os fenômenos ondulatórios que nos rodeia aqui, né? Está presente no nosso cotidiano. Você pode estar na praia, né? Igual tem uns exemplos aqui. Em algum lugar onde está gerando ondas, né, na água. E ela for atravessar alguma fenda, você vai ver que já vai gerar um tipo de ondas diferente do que estava de origem. Porque ao passar a fenda, ela vai ficar um pouquinho, vamos falar, agarrada, né, ali nas bordinhas. Então vai ficar gerar aquela acentuação ali. Quanto menor a fenda, maior a acentuação. Em geral, né, a gente analisando aqui, mecânicas eletromagnéticas em geral aqui, que a gente está baseando o nosso estudo. A gente tem também, né, começando da esquerda para a direita, um emissor, pode ser uma rádio da sua cidade, né, emitindo ondas de rádio. Até ela chegar na sua casa, ela tem que atravessar vários obstáculos, né, árvores, muro, carro, pessoas, talvez entra pela janela, ou talvez está tudo fechado, tem que, né, atravessar o obstáculo, porque é uma onda eletromagnética. Claro que ela vai ter uma perca, né, dependendo dos meios que ela tem que atravessar. Então é difração também que isso acontece. O Wi-Fi de sua casa, você liga o roteador, né, talvez numa certa casa, se você fechar a porta, o sinal fica ruim, mas antes de deixar aberto, porque está dificultando o sinal chegar até ali naquele aparelho, né, difração. Então, difração é essa capacidade das ondas se transpor, né, contornar os obstáculos aí. E quando a gente fala de difração também, só para deixar claro, às vezes a gente, igual eu vou para a fazenda, o sinal de rádio da rádio local da minha cidade, cristalina, até lá na fazenda do meu sogro, né, que a gente sempre vai para lá, não fica muito bom. A gente tem que usar uma antena e tal para captar o sinal. Ali também tem que entender que tem a limitação do sinal. E outra coisa, imagina a difração. A difração é o quê? Né? Vamos pensar nem na difração, vamos pensar a onda sai da rádio aqui de Cristalino, daqui lá dá 45 km, se eu não me engano. Tem que sair daqui até chegar lá na fazenda. Cara, tem morro, tem árvore, que a gente até chega lá, entendeu? Então, assim, é muita obstáculo, né? Então, lembrando que as ondas de rádio são polarizadas, que é um estilo, né? É um tipo de fenômeno ondulatório também, criado pelo homem. Beleza, continuando. A gente, na segunda aqui, a gente tem aquela situação que comentei com vocês, né? Você tem um obstáculo, uma fenda, a onda vai passar, aí aqui eu tenho um gatinho, né? Feliz da vida. A onda vai contornar e chegar do outro lado do muro, né? Aquela capacidade de você estar ali fuscando, ouvindo a pessoa falar do outro lado do muro, do lado da parede, né? E tal. Falta de educação, mamãe ensinou. Aí a gente seguindo, a gente tem vovó, né? Feliz aqui da esquerda, né? Pra direita vamos analisar. A vovó Feliz da Silva, tocando um rock and roll. O som vai passar pela janela, vai contornar e vai chegar aqui embaixo. Né? Aí tem as pessoinhas aqui embaixo que tá griladíssimas, né? Sei lá se é pai, mãe ou se é vizinho. Para diminuir a difração, fecha a janela, tanto em cima quanto embaixo. Vai diminuir pro total? Não, né? Porque o som consegue atravessar aqui também o solo, né? Onde a vovó tá pisando, né? Mas você diminuir já uma parte bem legal. Igual aqui em casa eu tenho a porta aqui da sala. Geralmente quando eu tô aqui de boa, estudando, ou até gravando vídeo aqui, eu fecho ela, porque quando passa moto, carro, o barulho é demais aqui dentro. Então quando eu fecho, igual agora dá pra ouvir lá na rua, mas é bem menor a intensidade, né, de volume, por causa da difração. Então o som vai ter que entrar por outros lugares pela casa, né, ou atravessar aqui, então vai perder muito esse volume. Tem aquela situação também de você estar deitado, né? Aqui tem uma exemplificação falando do avião, né? O som gerado pelo avião. Sua mãe já foi lá cedo, abriu sua janela, né? Pra você acordar cedo, mas você persistiu. Mas o som
aí entra aqui pela janela. A gente tem um caso muito comum na minha cidade, é som automotivo e moto, né, sem escapamento e tudo mais. A pessoa passa na rua, aí às vezes a gente tá até com a janela fechada também, mas o som é demais, né, difração, fenômeno ondulatório, ok? Então a gente, para dar uma fixada, exercício. Aqui é um exercício relacionado à difração, claro. Então vamos lá. Vou falar a primeira análise aqui, né? A VOF, cada uma delas. A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas em ondas sonoras. Não, né? A gente já acabou de ver aqui, porque ondas luminosas também sofrem difração. Hein? A luz da brechinha lá da janela que você esqueceu de fechar, tá te acordando cedo, difração aquilo. Ela achou uma brechinha para passar, né? Não é que ela fica ali, vou caçar uma brechinha, não, mas ela vai existir ali em todo o meio, né? Que ela tiver condição de existir. Continuando, a difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. É aquilo que eu falei para vocês. Se você tem uma onda gerada na água, vamos analisar assim, se a fenda for pequenininha, ela vai ser mais acentuada. Se a fenda for grande, ela vai ser menos acentuada. Essa afirmativa está correta, porque ela está comentando isso. Quanto menor a fenda, mais acentuada vai ser a onda, né? Continuando, terceiro, fala o seguinte: a difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto quanto mais acentuado quanto for maior o comprimento de onda da onda. Então ele quer falar o seguinte: quando você tem um comprimento de onda, o comprimento de onda for muito grande comparado com a fenda, a onda vai sair do outro lado mais acentuada, né? Eu não vou ficar trazendo exemplos aqui e tal, mas é só para a gente deixar de conceito já meio que engatilhado, caso alguém for continuar esse tipo de estudo. A gente sabe que o que é comprimento de onda? É a distância, né, entre duas cristas ou dois vales, né, ou a medição de uma oscilação completa, que também é duas cristas, dois vales, mas às vezes a gente caracteriza entre meia onda e meia onda, ou meia onda embaixo e meia onda em cima. E a gente sabe que existe vários tipos de comprimento de onda, seja de ondas mecânicas ou eletromagnéticas. A eletromagnética é legal porque explica muito bem, né? Porque que a gente só enxerga do vermelho ao violeta, é o espectro visível. Aí acima, né, e abaixo tem todo um comprimento de onda diferente aí, que nossos olhos não conseguem captar. Então isso interfere também na difração. Então, analisando aqui as respostas, a primeira é falsa, né? Porque a gente sabe que ondas luminosas, né, eletromagnéticas, sofrem difração também. E as outras duas são verdadeiras comparado à fenda, né? Quando o comprimento de onda é grande, a acentuação vai ser maior. O comprimento de onda for maior que a fenda, né? Onde a onda vai atravessar ali. Então aqui a gente fecha a primeira parte, né, do slide, que é sobre difração, fenômeno ondulatório. Seguindo agora a gente fala sobre interferência. Tranquilo. O que é interferência? Ocorre quando duas ondas se encontram. Elas podem se somar, provocando interferência construtiva, ou se anular, provocando interferência destrutiva. Tranquilo, tranquilo. Interferência é aquilo, né? A gente já imagina, é algo que está interferindo, né? Seja se você usa seu celular, seja algo que está interferindo na sua vida, seja... É isso, interferência vem disso. Então, quando a gente fala de interferência, a gente está relacionando a esse tipo de fato. Então, vamos lá analisando aqui. A gente tem dois tipos de exemplificação de interferência. Eu tenho interferência construtiva, que é quando as ondas aqui, ó, não sei se vai dar para perceber, do lado esquerdo, elas estão em fase, o quê? Vale, vale, crista e crista. Elas estão em fases iguais. Quando elas se encontrarem, ela vai tipo se encaixar uma na outra. Então ela vai ter o quê? Interferência construtiva. Ela vai ficar maior. E eu tenho o segundo caso, que é a interferência destrutiva. É vale encontrando com crista, ou crista não encontrando com vale. Elas vão estar tipo assim, né? Diferente uma da outra. Quando elas se encontrarem, essa parte vai ajudar a cancelar com essa parte. Né? Se elas têm o mesmo tamanho, elas tendem a se anular. Né? Então a gente tem a interferência destrutiva. Então, seguindo, a gente tem o seguinte. Aqui tem uma exemplificação básica, mas existe várias. Aqui lembrando, introdutório, para a gente começar a entender mais sobre o assunto. Então, a gente tem o seguinte. Eu tenho duas cristas geradas numa onda unidimensional, né? Elas de encontro
né? As duas cristinhas, os dois calombos. Quando elas se encontrarem, vai gerar esse calombo maior aqui, ó, vão se somar. Se cada uma tiver 1 metro, elas vão se somar e ter 2 metros. Depois cada uma segue sua vida, cada uma continua para onde estava indo. Se uma estava indo para a esquerda, continua para a esquerda. Se estava indo para a direita, continua para a direita. Fechou. Aqui a gente tem interferência construtiva, né? Poderia ser também 2 vales encontrando com 2 vales, sem problema algum, né? Continuando, a gente tem interferência destrutiva. O que é interferência destrutiva? Uma crista encontrando com um vale. Aqui a gente está falando de uma onda unidimensional, gerada numa corda, né? Hipoteticamente representada aqui. Então, a crista encontrando com o vale, quando elas se encontram, ela faz o quê? A crista cancela com o vale. Nesse caso, tem a aniquilação, né? Ou nula, né? Fica nulo aqui, ó, 0, porque tem o mesmo tamanho. Professor, se tivesse tamanho diferente, tanto na construtiva, uma fosse 2 metros, outra 3, nós somar 2 mais 3, 5. E aqui na destrutiva também. Se um tiver 2 ou 3, vai cancelar, só que aí para onde está o valor maior, né? Se vamos falar, se a crista fosse 3 metros e o vale 2, ia ficar aqui no meio um calombinho de uma cristazinha de 1 metro. Porque ia cancelar só a quantidade, né? De cada um aqui. Aí depois cada um segue sua vida, com seu tamanho de origem. A gente tá falando de uma onda, né? Gerada em uma corda com mesma massa, densidade, porque tudo isso aí interfere e não é o foco dessa aula. A gente está aprendendo, né? Fazendo uma introdução aos fenômenos ondulatórios, né? Então na interferência a gente tem isso. Aqui eu tenho a representação de uma bolha de sabão, acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí já fez, ou já fiz demais, continuo fazendo, né? É muito bom, muito legal. E eu vou continuar fazendo, porque faz parte da vida da gente, né? A gente convive com crianças e é uma coisa legal de fazer. Tem interferência aqui também. Antes de falar da bolha de sabão, eu quero fazer um comentário seguinte. Quando a gente tem interferência destrutiva, né, a gente tem vários exemplos. Exemplo básico é fone de ouvido com cancelamento de ruído. Tanto que quando você compra um fone desse, ele é mais caro por causa do recurso, né? O que ele faz? Ele capta os sons de fora. O que é um ruído? Se você está focado numa coisa, tudo que te interfere é ruído, né? Quando você está lá escutando uma música, tudo que é diferente da sua música para você é ruído. Uma pessoa está te falando com você, barulho de carro, barulho de porta fechada, qualquer coisa, é ruído. O que esses fones de interferência de ruído faz? Eles emitem ondas de fase oposta, né, para fora, de fato que essas ondas se encontram com essas ondas geradas de fora, externo, e tem um cancelamento, aniquilação. Procura ser total, né? Mas a gente sabe que isso é um processo que foi inventado há pouco tempo, não vou saber data aqui agora, mas funciona muito bem, né? Tem vários fones por aí, eles são mais caros e compensa, e quando você ativa, né? Porque geralmente você tem que ativar esse recurso no fone de ouvido, ele gasta mais bateria, porque ele vai ficar ali, né, ligado também, como se fosse um microfoninho com outro alto-falante de fora, captando ali qualquer ruído. Então ele diminui essa interferência de fora, né? Ele cria uma interferência destrutiva para deixar você concentrado na sua música. É muito bom esse tipo de tecnologia. A gente tem isso no avião para diminuir a supressão, né, do som do avião, do motor, porque um avião tá lá no alto, você tá na sua casa, você tá ouvindo. Eu lá na fazenda, quando a gente vai para lá, eu vou falar que é uma rota, né? Eu não sei o nome correto dizer aí, estrada de avião, né? Aí lá tem bastante avião que passa ali no sentido Brasília. Cara, é demais. O avião tá passando lá em cima, a gente tá escutando o som. Aí, né, se a gente for pensar básico, simples, pensa quem tá lá dentro. Se eu tô de fora, longe, já tá alto. Só que quem já andou de avião, no meu caso já andei 2 vezes, né, uma ida e uma volta, o som lá dentro é tranquilo. Porque lá perto dos motores tem um sistema de interferência que capta o som gerado pelo motor, né, a turbina do avião, e manda fases opostas para ter um cancelamento de ruído, né, um cancelamento daquele som para diminuir para quem está lá dentro do avião, porque senão pensa, ninguém ia aguentar. A gente tem isso também em algumas prisões, né, aquelas antenas que são instaladas, elas ficam emitindo ondas de fase oposta mesmo com mesma frequência, comprimento de onda da operadora, TIM, claro, ou o que seja.
Aí quando elas se encontram, é uma interferência destrutiva, né? Cancela uma com a outra, para não ter sinal de celular lá dentro. Só para fazer uma ressalva aqui, quando você entra debaixo, né, de estacionamento submerso, subterrâneo, né, que é debaixo do prédio, ou entra no elevador, o sinal cai, ou você está dentro de uma sala, seja de aula, igual eu dou aula no colégio estadual e tal, às vezes está sem sinal de celular. Ou você vai numa construção também, né, ou uma casa muito grande, isso não tem nada a ver com interferência que a gente está vendo aqui. Né? Isso vai explicar na gaiola de Faraday. É um outro tipo de estudo relacionado à eletricidade. Ok? Claro, é uma interferência no seu sinal de celular, mas não é uma interferência destrutiva, é por causa de um efeito blindagem. Né? Só para deixar um pouco claro aqui, porque às vezes você pega um pouco dessa aula e já justifica tudo através. Não é. Então cada caso é um caso. Então, na interferência destrutiva, ela é fundamental, né? Nesses casos, eu comento algo que já aconteceu com alguns alunos meus. Até na época da pandemia, eu estava falando sobre esse tipo de interferência, né? Nessa aula, o menino falou, aqui em casa é desse jeito, professor. Quando eu vou ligar o micro-ondas, o sinal do Wi-Fi fica horrível, ou às vezes até acaba. É porque está escapando ondas dentro do seu micro-ondas, né? Por difração, que é capacidade das ondas de se transpor, e ela está tendo interferência destrutiva com o sinal do Wi-Fi, que eles são muito próximos, né? Então você está tendo interferência destrutiva. Isso é perigoso. No que sentido? Seu micro-ondas já está na hora, né, véio, de desfazer ele. Né? Teve um caso há muitos anos atrás de uma pessoa se queimar, se não me engano foi um Uberlândia, o professor da gente comentou isso na faculdade. A criança olhando, né, a pipoca se estourar, e aquela telinha da frente, você olhar, tem tipo um xizinho, ela estava desgastada e a criança teve umas leves queimaduras de primeiro grau, né? A criancinha, mas correu tudo bem, tá? Viva, né? Pelo relato da notícia. Mas voltando, então, se o seu micro-ondas estiver ruim, né? Acontecendo isso, está na hora de se levar para alguém consertar ou vender, né? Desfazer. Vender no sentido de desfazer. Não fica sobrevivendo com algo perigoso. E não dá câncer, Jesus. Viu? Nada disso. É só tá na hora de trocar, né? Igual você tem celular, você tem computador, o que seja. Então, falando agora da bolha de sabão. Beleza. Essa bolha de sabão tá muito linda comparada às que eu já fiz, né? E eu tenho uma intriga aqui. Bola de sabão gerada com detergente, bola de sabão gerada com sabão em pó. Eu voto pela bola de sabão feita de sabão em pó. Eu acredito que seja bem melhor, porque... Acredito que seja, não. É bem melhor no meu ponto de vista. Porque quando a minha mãe me dava pra me fazer, ela não gostava porque sabão em pó era mais caro que detergente. Né? E ela usava pra lavar roupa, detergente é mais tranquilo e ela tinha sabão de barra. E ela já tentou fazer sabão de barra, não funciona. Isso tem a ver com a propriedade química. Eu vou procurar saber bonitinho depois sobre isso. Trago um extra aí. Porque tem as interações entre as moléculas. E o sabão em pó, vamos considerar um homo, né? E cara, ele forma uma bola de sabão melhor. Ela dura mais tempo, ela fica bem mais bonitona assim, ó. Né? Eu vou fazer esse teste na fazenda, acredito, né? Quando eu for, vou fazer mais minha enteada e vai dar certo. Então, continuando aí. Como que funciona aqui a interferência relacionada à bola de sabão? A gente sabe que se a gente fazer uma bola de sabão num tempo ensolarado, né, um dia bem ensolarado, e soltar ela fica bonita assim, vai refletir as luzes, né, vai dar um reflexo, aqui dá para observar um reflexo. Aí o que acontece? Claro, de cara você está vendo um fenômeno ondulatório, né, reflexão. Aí a gente tem o seguinte, a luz, né, vem do sol, bonitinha, uma parte reflete e outra parte atravessa essa camadinha da bolha, né? Através até para dentro da bolha, claro, porque se você olhar depois debaixo da bolha, você vê que ela gera uma sombra, mas não é opaca, né? É uma sombra que atravessou aqui alguns raios solares, então sofre um pouquinho de refração também e tudo mais. Mas o foco da interferência é porque a parte que reflete por fora, aqui nessa camadinha tem outra parte que reflete por dentro dela. Nesse momento tem a reflexão das duas aqui, você tem o encontro dessas ondas. Então uma vai dar uma realçada mais para interferência construtiva e uma parte destrutiva.
Aí fica mais nítido essas cores que a gente viu, né? Azul, amarelo e tal. Então vai dar uma realçada mais nesse comprimento de onda, porque tem uma interferência construtiva, né? Você dá um realce naquela cor. Se aquela cor estava fraca, veio uma outra onda e complementou, ela ficou mais forte. Vamos pensar nesse sentido para você entender melhor. Então a gente tem interferência na nossa bolinha de sabão. Tanto que a gente às vezes faz bolinha de sabão, ela fica assim, ó. Aí está vendo que sempre mais essa tonalidade. Eu acho que qualquer bolha de sabão feita no mundo, com sabão em pó, ela vai ter essa tonalidade. Eu acredito nisso. Se não, que bom, né? Tem diferentes também. Mas a mais tradicional é essa. E a gente dá pra ver que tem uma partezinha que não tem cor. Então é porque tá tendo interferência destrutiva nesse momento, que uma parte reflete e volta por cima e uma parte reflete pela camadinha fina. Então tá tendo interferência destrutiva, aniquilação. Então não vai gerar cor. Porque, como eu já disse em outras aulas e volto a falar aqui, tudo que faz você enxergar são ondas eletromagnéticas. Né? Tudo que você enxerga, cores, é ondas eletromagnéticas. Cada um tem um comprimento de onda diferente, uma frequência diferente. Né? Lembrando que cor está relacionada à frequência, comprimento de onda também, claro. Tonalidades. Né? Então é isso, né? Falando sobre interferência. Agora vamos fazer um exercício para fixar melhor. Aqui está falando o seguinte, a respeito do fenômeno de interferência, VOF. Primeiro, o fenômeno de interferência só ocorre em ondas unidimensionais. Vixe, e agora? O que é ondas unidimensionais? Ondas que se propagam em uma só direção. Ou para a direita, ou para a esquerda, para frente, para trás. Onda gerada em corda. E aí? A gente acabou de falar, eu acabei de falar para vocês sobre o fone de ouvido de cancelamento de ruído. É um sinal. O que é um som? O som é uma onda tridimensional. Então, não acontece só em ondas unidimensional. A onda gerada na superfície da água é bidimensional. Você pode ter ondas se encontrando de todos os lados. Né? Então, vai ter interferência, seja construtiva ou destrutiva. Então, não aconteceu na unidimensional. Na interferência construtiva, as ondas encontram com fases invertidas. Não. As ondas encontram-se em fases iguais. Ok. Terceiro aí. Na interferência destrutiva, as ondas encontram-se em fases iguais. Correto. Por que é correto? Porque a gente sabe agora que... Correto não, desculpa. Interferência destrutiva, as ondas se encontram em fases iguais. Não. Destrutiva é em fase invertida. Foi mal. Né? Uma crise se encontrando com um vale. É falso. Último, quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre a aniquilação. O que é isso? Isso está dizendo o seguinte, que se eu encontrar duas ondas, tipo uma crista de 1 metro e um vale de 1 metro, vai zerar na hora que elas se encontrar. E aí, verdadeiro. Né? Então a primeira é falsa, porque existem ondas bidimensionais, tridimensionais e também... Interferência construtiva são fases iguais, não invertidas. Interferência destrutiva, fases invertidas, não iguais. E a última é verdadeiro. Ok? Então a aula de hoje seria isso. A gente vê sobre difração e interferência. Ok? Muito obrigado. Deixa seu like aí, comenta, compartilha. Tudo aquilo lá que todo mundo já... né? Mas a gente tem que fazer também. Mas é isso aí. Aí eu vou subir alguns exercícios também, que a gente vai estar resolvendo. Certinho? Valeu, obrigado. Até mais. Tchau.